Olá, tudo bem? Olhem só que vista linda! Este é o Forte de Copacabana, uma atração turística aqui no Rio de Janeiro. Mas, originalmente, era um local construído para garantir a proteção contra ataques. Nosso país passou por muitos conflitos. E hoje eu vou mergulhar na história e mostrar as principais guerras e revoltas que aconteceram no Brasil. Muitos desses conflitos não têm sinal em Libras, mas, como são parte de nossa história, é muito importante conhecê-los. Antes de explicar as guerras, primeiro vou mostrar o que foram as entradas. Entradas e bandeiras. Bandeiras. São tipos de expedições da época do Brasil colonial. E nessas expedições, nossas riquezas eram descobertas. E qual era a diferença entre elas? As entradas eram financiadas pelo governo, com o apoio da monarquia portuguesa. E as bandeiras eram iniciativas privadas de pessoas que queriam lucrar com as descobertas. Eram os bandeirantes. A Guerra dos Emboabas tem tudo a ver com as bandeiras. Tudo se iniciou com a descoberta de ouro no atual território de Minas Gerais por bandeirantes paulistas. Porém, as novas riquezas atraíram a atenção de outros brasileiros e dos portugueses. Esses forasteiros eram chamados de emboabas. Então, houve esse conflito entre paulistas e forasteiros. E os emboabas acabaram vencendo. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os mascates, que eram comerciantes de Recife, e os produtores de açúcar de Olinda. Os comerciantes reivindicavam maior participação política para Recife, já que, na época, a cidade estava subordinada a Olinda. Depois da guerra,
Recife passou a ter a mesma importância administrativa que Olinda. E as duas revezavam-se como sede do governo pernambucano. Aí, em 1714, 4 anos depois da guerra, Recife passou a ser a única capital de Pernambuco. A Inconfidência Mineira, foi um movimento sangrento de libertação de brasileiros contra o domínio português. Foi quando surgiu um dos maiores heróis brasileiros, Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes. E foi na fortaleza de São José, no Rio de Janeiro, onde ele ficou preso antes de ser executado. Hoje em dia, existe até um museu lá. Este conflito foi fundamental para a identidade de Minas Gerais, tanto que seu lema está em sua bandeira até hoje. Liberdade, ainda que tardia, escrito em latim. A Inconfidência Mineira foi sufocada pelo governo, fazendo com que Tiradentes e outros participantes virassem mártires. Pessoas tão inconformadas que não desistem nem diante do risco de morrer. A Conjuração Baiana ocorreu algumas décadas depois da transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Os baianos perderam muito com essa mudança e sua população começou a empobrecer. As pessoas desesperadas passaram a saquear estabelecimentos e alguns militares se sublevaram contra seus superiores. Mais uma vez, a coroa portuguesa sufocou o movimento. A Revolução Pernambucana aconteceu após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Os monarcas passaram a fazer muitas exigências ao Estado. O que motivou esta revolta? Mas os pernambucanos foram derrotados pelos portugueses. A bandeira revolucionária inspirou a atual bandeira pernambucana, com uma diferença. Na bandeira de hoje, existe apenas uma estrela, que representa o estado de Pernambuco. E na bandeira da revolta, eram 3 estrelas, pois, além de Pernambuco, se envolveram no conflito o Ceará e a Paraíba. A Revolução Farroupilha
foi a mais longa revolta brasileira. Ocorreu no território que hoje é o Rio Grande do Sul. Foi comandada inicialmente por fazendeiros de gado, mas contou com a adesão do povo. Entre as principais motivações estavam o desejo por mais autonomia na província e as altas taxas cobradas por produtos, como a carne de charque. Eles chegaram a declarar uma república separada do Brasil, mas acabaram perdendo, depois de quase uma década de guerra. A Guerra de Canudos aconteceu no sertão baiano e teve como motivação uma enorme crise econômica e social. A figura central era Antônio Conselheiro. Homem que inspirava os sertanejos mais religiosos, já que acreditava ser o enviado de Deus. Ele atraiu muitas pessoas para o povoado de Canudos. E logo se espalhou o boato de que a pequena cidade estaria conspirando contra a República. O exército brasileiro dizimou o povoado, matando 25.000 pessoas. Foi considerado um dos maiores crimes da história do país. E eu proponho uma adivinhação para vocês se lembrarem de parte da história que eu expliquei. Que personagem citado tinha barba, cabelo comprido e parecia um profeta? Tiradentes ou Antônio Conselheiro? Qual deles? Resposta: os dois são retratados como cabeludos e barbudos. Conselheiro morreu provavelmente devido a uma granada. Não se sabe ao certo. E Tiradentes, nós sabemos que foi enforcado. E uma curiosidade: alguns historiadores afirmam que Tiradentes não morreu cabeludo, não. Ele morreu careca. E nem barbudo. Morreu sem barba. Você sabia? E no próximo A Vida em Libras, eu vou continuar com este tema, mostrando guerras internacionais em que o Brasil se envolveu. Até o próximo. Tchau!